Olá, amados ouvintes da Rádio Gospel. Mira, que alegria estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, é dia de programa Namoro Santo. É uma alegria para mim estar com você neste dia para partilharmos juntos, para aprendermos com a luz da palavra de Deus, né? Do Evangelho, daquilo que Deus deixou para nós como manual, para nós vivermos bem. Basta seguir, meditar, escutar, estudar e viver, colocar em prática o Evangelho, a palavra de Deus, no nosso dia a dia, na nossa vida conjugal, no nosso matrimônio, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, nos estudos, em todos os lugares, né? Viver os mandamentos de Deus, colocar como prática os mandamentos de Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida como centro, como nosso primeiro propósito de vida. Servir a Deus, viver os mandamentos de Deus. E assim eu tenho certeza que nós conseguiremos alcançar a verdadeira felicidade. Não a felicidade falsa e momentânea dos prazeres que o mundo nos oferece, mas a felicidade verdadeira que vem do céu, que vem de Deus, que preenche a nossa alma, que preenche o nosso coração, aquela que nos traz paz, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque o nosso coração está em paz, cheio de esperança. Nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança e nós confiamos que Deus tem o melhor para nós e que no mundo haveremos de ter aflições, mas Jesus venceu o mundo. Jesus se entregou, se deu por nós, para que nós pudéssemos ser felizes e livres e libertos. Então, meu irmão, minha irmã, a maior paga, o maior amor, o maior ato de amor que nós podemos dar a Jesus, como reconhecimento desse sacrifício, desse amor dele por nós, é vivermos os seus mandamentos, é obedecermos às leis de Deus, é vivermos, colocarmos em prática a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? E hoje nós vamos partilhar sobre um tema polêmico, mas um tema muito bom. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. O nosso tema hoje é como viver a castidade no nosso matrimônio. Aqui eu nem falo de namoro, aqui eu não falo de noivado, aqui eu falo de casamento, de matrimônio, porque muitas vezes nós carregamos isso no nosso coração. Eu vou guardar a castidade no meu namoro, mas depois que eu casar, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso usar meu corpo da forma que eu quiser. E não é bem assim. Nós vamos aprender isso hoje através da palavra de Deus. Por isso eu te convido a participar comigo. Você pode mandar um WhatsApp no 984546008. Deixe o seu nome, seu pedido de oração, seu recadinho. Partilhe conosco também sobre o tema de hoje. Eu sou Michele Marise, esse é o programa Namoro Santo e toda sexta-feira nós estamos aqui nessa sintonia abençoada 105.7 FM para aprendermos juntos, partilharmos, e eu tenho certeza que Deus falará muito ao nosso coração. E o nosso tema hoje, castidade no matrimônio. Como viver a castidade no matrimônio? Na nossa vida tudo é questão de escolha. Então nós precisamos, em primeiro lugar, dar o passo. Querer, sentir o desejo no nosso coração de viver a castidade, sentir o desejo no nosso coração de servir a Deus, de viver os mandamentos de Deus, de ser fiéis ao Senhor. E através desse sim, desse primeiro passo, nós vamos trabalhando para que essa graça aconteça na nossa vida. E nós precisamos entender então o que é castidade. No sentido, da palavra, castidade significa abstinência completa dos prazeres da carne, abstenção de prazeres carnais e de tudo que a eles se refere. Ou seja, castidade significa a pureza sexual. Para ser casto, a pessoa ela precisa ser limpa nos pensamentos, nas palavras, nos atos. Não ter nenhuma relação sexual antes do casamento e após o casamento viver completa fidelidade com seu marido e com a sua esposa. Na Bíblia, a palavra nos fala que a castidade é a pureza sexual. É uma condição que é agradável a Deus. E você não deve ter nenhuma relação sexual antes de ser legalmente casado na igreja, antes de ter o sacramento do matrimônio. E se você for casado, ser completamente fiel ao seu marido e à sua mulher. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E no namoro, nós precisamos ter alguns cuidados, para vivermos bem a castidade. Rezar mais, estar mais unido a Deus, evitar situações que podem nos levar a pecar, como filmes, vídeos na internet, fotos, Ter autocontrole de nós mesmos. Uma vez, Padre Jonas, eu nunca me esqueço,
disse em uma pregação que o que mais o ajudou a viver a castidade foi o jejum. E muitos casais dão esse testemunho, né? Fazendo o jejum, né? Tendo autocontrole do seu corpo, dos seus sentidos, dos seus prazeres, eles conseguiram assim controlar também essa parte sexual e viver a castidade. Então, como a castidade é o sinônimo de amor, nós pecamos contra a castidade quando nós buscamos o prazer pelo prazer. Prazer egoísta, né? Só para me satisfazer. Tanto seja por meio do sexo, da pornografia, né? Da prostituição, da infidelidade nos relacionamentos, por exemplo. E Deus ordenou que somente haja relação sexual no casamento, no matrimônio, entre o homem e uma mulher. Então, cada pessoa sabe o seu limite, sabe do que precisa, né? Cada pessoa tem o seu próprio caminho para conquistar essa virtude que é a castidade. E quando nós conseguimos domar os nossos prazeres, o nosso corpo, quando nós dizemos eu mando, não os sentidos, não os prazeres mandam em mim, mas eu mando, eu tenho autocontrole. Quando nós somos capazes de viver isso, nós percebemos que os nossos pensamentos eles vão ficando mais leves, né? Nós começamos a apreciar as coisas belas que o outro tem, os seus valores, as suas qualidades, né? Valorizamos a amizade, o diálogo, a conversa. Porque quando o outro para mim é só prazer, é só corpo, o resto não me interessa. Eu quero viver a carne, o sexo e todos esses outros detalhes que são muito importantes passam. Esses valores vão passando despercebido, porque eu coloquei o prazer, a carne acima de tudo isso. E hoje, infelizmente, nos tempos que nós vivemos, a castidade ela tem sido o mandamento mais desobedecido entre todos, né? Tanto o jovem, namorado, solteiro, quanto os casados também. E as pessoas falam em tabus religiosos, em repressão sexual, dizem que querem ser fiéis a Deus, que querem ser felizes, mas não querem viver a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser fiel a Jesus Cristo, se você quer ser feliz de verdade, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus continuarão sempre de pé, porque a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é eterna. Então a primeira vontade do seu coração será viver os mandamentos e a palavra de Deus. Hoje nós somos bombardeados de todas as formas, né? Inclusive eles querem mexer com as nossas crianças, através de filmes, de novelas, hoje da internet, né? E até mesmo nas escolas. Eles querem suprimir a lei sagrada de Deus. E com isso acontece uma afronta, né, gente? À palavra de Deus, ao Criador, a Jesus, a Deus que nos criou e que criou os mandamentos para que nós pudéssemos ser felizes. No Antigo Testamento, a palavra de Deus nos dizia para não cometer adultério. E Jesus, quando veio, o que ele disse? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração. E o nosso mundo moderno quer o quê? Mudar a palavra de Deus, adaptar o evangelho para que eu possa viver confortavelmente, vivendo os prazeres do mundo e continuar com a minha fé morna, né? Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas reformai-vos pela renovação do vosso espírito. Meu irmão, minha irmã, isso é sério. Nós estamos a cada dia mais profanando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. São palavras claras de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o catecismo da Igreja Católica também nos diz, qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. É preciso lutar contra a impureza. Nós sabemos que não é fácil a luta, né? Contra as misérias da nossa carne, né? É preciso humildade, é preciso reconhecer que somos fracos, é preciso ter caridade, respeito, compaixão. E é preciso lembrar que só em Cristo nós conseguiremos a força para nos libertar deste mal. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos em Jesus. E não podemos desanimar. Lutar com a graça de Deus até que o Espírito Santo de Deus inflame o nosso coração, nos dê esse ânimo, essa vontade, né, de viver somente o céu, somente aquilo que Deus tem para nós. E o que é impossível à natureza é possível à graça. Porque muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir, não é? Porque nós somos atacados de todos os lados. Infelizmente, hoje tudo é sexo, tudo é prazer. São piadinhas, são brincadeiras, são músicas de duplo sentido.
Hoje, né, nem mais isso, né, duplo sentido. Hoje, abertamente se fala, né, sobre essas impurezas, se escancara, né, de uma forma já aberta, sem nenhum pudor. E nós que nos dissemos cristãos, muitas vezes colocamos isso dentro da nossa casa. Deixamos que isso entre dentro da nossa casa. Deixamos que isso chegue até os nossos filhos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser radicais. Se você é cristão verdadeiro, tem certas músicas que não entram na sua casa. Tem certos filmes que não entram na sua casa. E nós precisamos do auxílio da graça de Deus para vencer as misérias da nossa carne, para ter discernimento. É preciso estar ciente de que quando nós desobedecemos a Deus, quando nós sujamos a nossa carne, o nosso corpo, que é templo de Deus, nós sujamos também o corpo de Cristo. Aí está toda a gravidade, né? Desse pecado que é a luxúria. Cada um de nós somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o nosso pecado afeta toda a igreja. Por isso nós precisamos nos confessar, né? Procurar o Padre, nos reconciliar com Deus, com a igreja, com a nossa fé. E como viver essa castidade no casamento? É possível viver a castidade dentro do nosso matrimônio? A castidade significa se abster do sexo antes do casamento. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Abstinência sexual, não fazer sexo no namoro e no noivado. Porém, depois do casamento eu posso fazer o que eu quiser. Aí surge então o desafio de nós entendermos o que é a castidade dentro do casamento. Como ela funciona. O que eu posso ou não fazer no meu matrimônio, como marido, como mulher, como esposa. Porque o matrimônio ele se resume em fidelidade, doação, entrega, humildade. E quando nós nos unimos em matrimônio, nós fazemos aquela promessa da fidelidade. Ser fiel na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E fidelidade significa o quê? Você ser fiel àquela pessoa. Ser exclusivo daquela pessoa. Separar aquilo que eu sou, né, a minha afetividade, a minha sexualidade, para uma única pessoa. Quando eu me uni em matrimônio com o Gustavo, eu decidi que o meu corpo seria entregue somente para o Gustavo até que a morte nos separe. Então você vai reservar aquilo que você tem de mais precioso para entregar para aquela pessoa que se tornou seu marido, a sua esposa, o amor da sua vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Porque o matrimônio é uma vocação. E no matrimônio, Deus ele nos dá tudo o que é necessário para nós nos completarmos, em todos os sentidos. O marido e a mulher, ele precisa se completar. Eles precisam se amar e se completar. Então, seu marido, a sua esposa, é um tesouro escondido que você achou. E você não pode perder esse tesouro. É um tesouro valioso que Deus te deu e você tem que conservar, você não pode perder essa riqueza. Se você tiver em dúvida sobre isso, quando você estiver namorando, não se case. Tenha essa certeza que o outro vai ser seu pro resto da vida e que o seu corpo, tudo que você tem vai pertencer pro outro pro resto da sua vida. Seria só aquela pessoa. Porque a exclusividade, ela não pode ser um peso, uma prisão, né? O matrimônio, ele não pode ser uma prisão. É um ganho, é uma sorte, é uma alegria dividir a vida com alguém tão especial, que você escolheu, que você ama. E a fidelidade, ela tem que ser verdadeira, nascer do nosso interior, governar o nosso pensamento, o nosso sentimento, o sentimento que nós temos pelo outro. Eu amo tanto, né, esse tesouro, que eu quero ser fiel até a minha morte. E a palavra de Deus, como eu já li, diz: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Todo homem que olhar para uma mulher, toda mulher que olhar com um homem com esse desejo, já cometeu adultério em seu coração. Então a pessoa não praticou um ato físico, né, de ir lá e trair, mas no pensamento, no coração ali, ela sentiu aquele desejo de ter o outro. E Jesus diz que ele já cometeu adultério. Então, gente, como é grave, né, a pornografia na nossa vida, né? Tudo isso que o mundo tem nos oferecido e que hoje em dia nós achamos que é normal. A verdadeira fidelidade é um voto que nós fazemos não só ao outro, mas nós fazemos a Deus. Nós consagramos a nossa sexualidade, que é algo íntimo, não é? É algo pessoal nosso e diz respeito a nós e a Deus. E a nossa fidelidade, ela não pode ser determinada pelo outro. E como nós podemos viver bem a nossa sexualidade dentro do nosso matrimônio? Vivendo essa doação. A doação na castidade. Não usar do sexo, né? E não usar do corpo do outro só para minha satisfação. Mas buscar a doação para tornar o outro realizado. E viver a nossa sexualidade da forma mais respeitosa, respeitando o corpo do outro, que é templo do Espírito Santo de Deus. Não colocar dentro da nossa casa, na nossa cama, no nosso quarto, que é sagrado,
essas atitudes sexuais que fogem da natureza humana, né? Com agressividade, com pornografias, com coisas que degrinem o nosso corpo, né? A nossa imagem. Então a nossa entrega ao nosso marido, à nossa esposa, é uma representação, né, da nossa própria entrega a Deus. Nós casamos a 3, não é você, seu marido e Jesus, como centro do matrimônio. Então devemos respeitar o outro, amando, servindo, nos dedicando. E a nossa relação sexual, nessa total doação e nesse entendimento de Deus e da palavra, precisamos estar abertos, acolher tudo o que o outro é, inclusive na fecundidade. Não nos fechar aquilo que é a vontade de Deus para nós. Não se fechar aos filhos. Não rejeitar o dom que Deus nos deu, né? Que Deus nos criou. E quando nós vivemos a nossa sexualidade com limites, é só por prazer carnal, nós não nos doamos por completo, né? Nós não vivemos essa totalidade. Por isso a castidade muitas vezes não é real, porque eu coloquei ali o mundo entre o meu relacionamento. Deus nos criou tão lindamente, perfeitamente. Nós mulheres, nós temos períodos que nós somos férteis e temos um ciclo menstrual, né? Uma fase que é restrita à vida. Por isso nós conseguimos, caso o casal não queira engravidar agora, né? É possível viver a vida sexual respeitando essas fases, né? Respeitando esses dias, estudando o corpo do outro, estudando o seu corpo, conhecendo. Nós temos um método que nós sempre recomendamos aqui na Gospel, que é o método Billings, que é maravilhoso. Eu fiz o curso antes de casar, vi mas o Gustavo, né, esse método um tempo, e hoje nós estamos aí pedindo a Deus a graça da gravidez, que virá em nome de Jesus. Então a fecundidade é um dom, gente, é um dom dado por Deus. E se eu me fecho a isso, eu não estou acolhendo o meu matrimônio, o outro em sua totalidade. A castidade no matrimônio é um grande desafio, é um desafio diário, para a vida toda. É uma representação da nossa própria fidelidade a Cristo. É um dom, uma graça que deve ser pedido a Deus constantemente. E com certeza Deus, quando nós nos decidimos, Deus ele coloca no nosso coração essa grande felicidade da conquista de poder viver os mandamentos de Deus, viver a castidade. Nós conseguimos dominar a nossa carne e nos abrir ao espiritual, a Deus. Nós conseguimos, quando nós nos esvaziamos das coisas do mundo, do pecado, nós nos preenchemos do céu, das coisas de Deus. Nós aprendemos a controlar o nosso corpo, a nossa mente, porque quem manda, os desejos da carne não podem mandar em nós. Nós temos que ser mais fortes do que isso. Ou nós comandamos as nossas paixões e obtemos a paz que vem de Deus, ou nós nos deixamos ser comandados por elas e nos tornamos infelizes. Isso é uma verdade. Então o casal, para viver a castidade, precisa ser fiel. Precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher precisa ser fiel ao seu marido. E é preciso aquilo que eu falei no início, né? Tirar do nosso matrimônio, do nosso lar, da nossa casa, que é sagrado, da nossa família, do nosso matrimônio que é sagrado, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é prazer carnal, toda música, todo filme, todo erotismo de pecado que tira de nós a graça de ser de Deus. Amém? O nosso tempo é curto, nós podemos continuar falando mais, né, sobre esse tema no programa da semana que vem. Toda sexta-feira, 21 horas, nós estamos aqui no programa Namoro Santo. É um prazer estar com você. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!